Vamos perder alguns minutinhos, mas vai dar para aproveitar pelo menos essa parte aí, né? Vamos ficar sem 15 minutos aí da aula. Mas, então, a conversão desses países não é por causa dessa boa vontade, né, que o Lucas colocou aí para nós. Ela vem da hierarquia, ela vem de cima para baixo. Ela vem da monarquia para o povo, e o povo é súdito. Nós não estamos falando de democracia aqui. Aqui é praticamente um absolutismo nesses reinos nórdicos. O que o rei decidiu já era. Então, olha só como que é os passos da conversão dos nórdicos até a chegada da reforma. Eles são um povo pagão, no sentido de antes da cristandade chegar ali, né, através dos romanos, e até esse paganismo é muito próximo dos povos germânicos. Aí o que acontece? Aí entra aquela mitologia vinque, aquela coisa toda. No livro, o texto está falando tudo isso aí, tá, gente? Aí o que vai acontecer? Eles serão catequizados no catolicismo, e aí naquele período medieval, aquele período de sistema feudal. E agora que o povo já está cansado do domínio papal, e a oportunidade da reforma vai ser muito interessante para a monarquia. Então, é como se fosse um escape produtivo interessantíssimo para os reis. Eles aceitam a reforma com viés político. Infelizmente, foi assim, tá, irmãos? Então, nós podemos definir aqui que os reinos nórdicos, a Dinamarca, e aí relembrando que a Noruega era submetida à Dinamarca, e posteriormente a Suécia, e depois a Islândia e a Finlândia mais um pouquinho à frente, eles irão se tornar luteranos por viés político. Então, todos agora serão luteranos. E como que a população agora é luterana? Primeiro, o catolicismo é proibido, totalmente, tá? As terras da Igreja Católica é confiscada, as igrejas passam agora a se tornar luteranas e tal. E o batismo, o pedobatismo continua, então agora você não é batizado mais na fé católica, mas na fé luterana. Enfim, é feito esse é o tipo de reforma que ocorreu nos países nórdicos, certo? Então, quem nasce hoje nesses países, eles são batizados nas igrejas luteranas, apesar que hoje, mais recentemente, aí, foi decretado pela monarquia que as pessoas têm a liberdade agora de escolher uma outra religião. Quem é proibido de decidir, tipo, eu não quero mais ser luterano, ou ser da igreja da Noruega, ou da igreja da Suécia, da igreja da Dinamarca, enfim, são a monarquia. A monarquia não tem escolha, ela deve continuar luterana, tá, irmãos? Ou seja, são chefes da igreja. Então, eles não podem deixar de ser. Vocês estão entendendo aí, irmãos? Tem alguma dúvida? Estão entendendo como foi a reforma nesses países nórdicos? Sim, sim. Ô, professor, Diga. a gente pensa assim, né, como o senhor usa a palavra, né, que essa reforma aconteceu dessa forma, e, entre aspas, infelizmente, né? Mas a gente também não pode pensar que aprova Deus usar exatamente dessa forma e ponto. Com certeza. Aprove Deus, sim. Né? Eu vou usar, né, Deus pensando lá, vou usar da política como força para impulsionar a mudança dessa cosmovisão toda e usou. Né? Entra num ponto assim que eu vou compartilhar com os irmãos, que é um ponto teológico meu, uma percepção teológica que eu tenho, nesse sentido que o irmão Eduardo está falando. Aprove Deus, e antes eu disse que infelizmente foi dessa forma. E aprove Deus, então, tipo, o que aconteceu aqui? Era sim que a vontade de Deus é absoluta, mas
Eu sempre olho, por exemplo, tem várias histórias na Bíblia, que a vontade de Deus definida no Evangelho é que ela é boa, perfeita e agradável, né? Isso nós sabemos que é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Mas, né, como diz aqui até os ingleses, né, but há uma questão que é a permissão de Deus. Por exemplo, Deus é soberano na vida de Sansão? Foi soberano na vida de Sansão? Foi. Porque Deus aprove Deus escolher aquele homem, essa é a vontade de Deus, para ser um juiz em Israel, libertar Israel do jugo que estava naquele país, com os povos que estavam dominando Israel. Então, aprove Deus escolher um homem, foi Sansão, e seria um nazireu. Essa foi a decisão de Deus. O voto de nazireado, ele poderia ser voluntário, ou a pessoa nascia narizeu, porque Deus assim o escolheu, né? Então, será que a vontade de Deus era que Sansão ficasse sem os olhos e padecesse nas mãos dos seus inimigos e depois, no último instante ali, vingasse todo o seu sofrimento? É questão de se pensar. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. É óbvio que existe a soberania de Deus acima da vontade humana. Mas algo que é até misterioso. Mesmo eu garantindo para vocês que a vontade de Deus não era que Sansão ficasse sem os seus olhos e padecesse aquilo, a vontade de Deus se cumpriu, que foi a derrota dos inimigos do povo de Israel, dos príncipes das nações inimigas, e no final o propósito de Deus foi cumprido na vida na vida de Sansão. E se Sansão não tivesse contado seu segredo para Dalila? E se ele tivesse obedecido à voz do Senhor, que era o mandamento de não tocar em cadáver, e aí ele vai provar daquele favo de mel ali no leão que estava morto, e se ele não quebrasse o voto de nazireado dele, né? E qual seria a história de Sansão? Talvez seria a história mais linda, mas o final, o principal é que a vontade de Deus, quando é decretada, ela vai acontecer. Agora, poderia o povo dinamarquês, o povo sueco, o povo finlandês, ou seja, qualquer outro povo, mas aqui específico os povos nórdicos, querer a reforma de uma forma bem apaixonada e voltada e querer uma transformação? Poderia, mas a vontade de Deus ela se cumpriu naquela nação, sim, mas não foi talvez da forma como eu queria ou como os irmãos gostariam que fosse. Não é verdade? Isso é coisa de se pensar. Por isso que eu estou colocando como uma percepção teológica minha sobre a soberania de Deus, tá, irmãos? Aqui. Aprove Deus, sim, legal. Tá as nações agora reformadas no luteranismo, e ainda hoje tá? Ainda hoje o luteranismo é a religião maior nesses países. Na Alemanha, nós temos o catolicismo predominante mais ao sul, como eu falei aqui no início, o protestantismo mais ao norte, e certos pontos ali onde o calvinismo também está presente, né? Mas o luteranismo, com certeza, é uma força maior nesses países. Legal. Vamos para a parte do desenvolvimento social aqui. Então, meus irmãos, para aqueles que viram aí o percurso, falei muito de cosmovisão. Acho que foi a palavra mais citada, foi cosmovisão, 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 parece até chato, né? Mas a cosmovisão, ela é importantíssima aqui para o nosso estudo. Como eu falei ali, ela é a forma de olhar o mundo de uma maneira bem peculiar. Então, agora, todos os novos luteranos passarão a identificar a vida, a sociedade, de forma com aquele ensinamento. Não havia uma separação da igreja da sociedade. É muito, talvez, parecido do que o catolicismo hoje no Brasil é.
por exemplo, quando a pessoa é muito católica, ela tem aquelas festas, ela participa de todos os rituais e tal. Só que eu acredito que ainda nesses países, naquele período, era muito forte, né, do que o catolicismo aqui. Então, a igreja não está separada da sociedade. O que eles irão olhar para a sociedade é a forma como eles foram instruídos pela igreja. Aí nasce a cosmovisão luterana de sociedade, tá? Vocês irão ver que esses povos, apesar de não ter muitos recursos materiais, de viver em países gelados e difíceis de viver, eles mantêm uma paz. Não são povos, salvo a Alemanha aqui, né? Não são povos que irão atacar outros povos, como antes a cultura viking, a cosmovisão de vida viking e pagã ensinava, né? Eram povos guerreiros que atacavam outros povos, outras nações, tidos como os cruéis também. Agora não, a cosmovisão traz uma paz, uma tranquilidade, uma calmaria para esse povo, mas eles não têm muitos recursos, né? Isso vai mudar já no século XX, porque nós temos esses países aqui, agora eu vou focar nos países nórdicos, deixar a Alemanha um pouco para trás, mas o que temos de riqueza natural aqui é minério de ferro, tá? E pesca, e transporte marinho, só, mais nada. E baleia, óleo de baleia. Fora isso, não tem, e muito bacalhau, né? O bacalhau, ele é oriundo aqui do Mar Gelado do Norte, né? A gente acha que o bacalhau é de Portugal. Portugal comprava o bacalhau porque era o peixe mais barato da Europa, ninguém queria ele. Hoje é uma iguaria, né? Aqui no Brasil, é uma cacetada aí o quilo do bacalhau quando ele aparece na época da Páscoa. Então, é isso a riqueza desse povo. Isso vai mudar já ali no ano de 1900, principalmente aqui na Noruega, né? No ano de 1969 para 70, quando o petróleo aparece nesses países, principalmente na Noruega, e aí tem uma riqueza agora, tem um produto muito valorizado. Irmãos, isso aqui é algo muito interessante para nós. Muito interessante mesmo. Porque não basta você ter riqueza num país. Vê o nosso país. Não basta. Né? Riquezas naturais, minerais, enfim. Tem que ter uma cosmovisão ali por trás. E isso vai ser o divisor de águas. Por quê? Porque não adianta ter todo o petróleo do mundo e ter um país corrupto, governos corruptos, pessoas corruptas. Isso aí não vai adiantar de nada. Então, se nós temos uma monarquia que é uma monarquia protestante, nós temos um povo discipulado no protestantismo, e o luteranismo, ele ensina muitas coisas de vivência de vida parecido ao calvinismo. O calvinismo é mais enérgico, né, no sentido de cobrança. E o que vai acontecer? Quando essa riqueza aparece na Noruega, já há um plano do que fazer com os dividendos ali, com o lucro, enfim, e aí instituído que esse valor, esse dinheiro, ele vai ter que chegar até o povo norueguês, ele vai combater, por exemplo, a questão de bebês que nasciam prematuros, havia muita mortalidade infantil por causa do frio, por causa de falta de recursos. Enfim, a nação, pum, de 1970 para frente, ela começa a se desenvolver. Em 1980, agora me faltou aqui a memória, se é 81 ou 84, não sei, a Noruega já começa a receber o título de melhor país do mundo para se viver, e a política social dela já começa a aparecer para o mundo. E esses países, eles vão criar essa liga escandinava aqui, vão fazer uma união, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia e Noruega, eles fazem um cinturão ali de troca de informações, é como se fosse uma família fechada a fim de desenvolver o bem-estar social do seu povo. Então, a prosperidade, ela vem de uma pancada só. E aí eu fiz até um paralelo entre a prosperidade norueguesa e a prosperidade venezuelana. Porque a Venezuela, ela vai descobrir as suas jazidas de petróleo
já em 1914, muito antes da Noruega. E veja o que a Venezuela fez com todo o seu recurso. Né? A Venezuela, até 1970, era um dos países mais ricos do mundo. Em 1990, era o país mais rico da América do Sul. Tá? E aí, o povo era rico? Não, rico na questão de PIB, de produto interno bruto, enfim, mas o povo em si estava mergulhado na miséria, na questão de, da exclusão social, de muitas coisas que a corrupção causa aí na sociedade. Então, hoje, nós temos a Noruega altamente desenvolvida, ela investiu o seu dinheiro em outras coisas, em outros produtos e tal. É o único país do mundo que tem percentuais de riquezas nas bolsas de valores de outros países. E a Venezuela tem mais petróleo que a Noruega e está quebrada praticamente, né? As pessoas que estavam numa crise estão numa crise pior ainda. Por causa de quê? De uma ideologia política muito mais do que ideologia política. A ideologia política, se nós olharmos só para a questão ideológica política, vai ser muito pobre o nosso raciocínio dentro desse estudo. Nós temos que olhar no todo, no ser humano, na depravação e na falta de um discipulado, na falta de uma direção, de um norte. O que aconteceu? Um país, colônia, que foi colonizado pelos espanhóis, dentro do catolicismo ibérico, dentro daquela coisa toda, e ela tem essa cosmovisão submissa ao catolicismo e tal, o que acontece? Vai dar errado. Né? E está dando errado até hoje. Pronto, falei muito. Alguém quer fazer alguma pergunta, meus irmãos? Para a gente continuar aqui. Eu tenho uma pergunta, professor. Diga, irmão Jonatas. Eu estou conseguindo observar, né, a questão da evolução dos países a partir da mesma época, o período em que teve acesso à reforma protestante nesses países, correto? Correto. Pronto. Aí eu não sei dizer, comprovar historicamente, mas se ouve muito dizer que atualmente a Europa passa por uma crise religiosa, no sentido de igrejas vazias, de o índice de ateísmo aumentar cada vez mais. E eu queria fazer assim uma pergunta, que no caso são duas em uma. Primeiro, o senhor confirma essa informação, isso realmente acontece? E segundo, a que o senhor atribui isso? Isso está acontecendo por quê? Boa pergunta, irmão Jonas. Agora deixa eu só te fazer uma pergunta também. Você chegou a acessar o nosso novo conteúdo lá, formativo? Eu acessei hoje, porém, os dois primeiros tópicos. Ah, tá. Quando você chegar lá no final, eu achei que você tinha chegado ao final já, porque isso aí está bem lá no final. Tá? E foi muito bom você trazer, porque é o que nós estamos começando a chegar lá. Por quê? Porque eu estou falando aqui de, de nações, praticamente nações não muito interessantes, entre aspas, ali na Europa, tá? O foco europeu sempre foi Inglaterra, França, Portugal, Espanha e Itália. Pronto, perdão. Esse é o foco histórico. Primeiro o Império Romano, depois o Império Sacro Romano-Germânico, depois o Império Britânico. O norte ele não é muito falado, né? Não tem muito atrativo. Então, essas nações, não posso falar que eram nações miseráveis. Não eram nações miseráveis, eram nações simples. Viviam sua vida simples. Mas, nesse período de simplicidade, é o período em que as pessoas estavam, dentro daquele princípio que eu falo aqui, contentes no Senhor. Há uma igreja, há um serviço religioso, e há condições delas manterem a vida delas. Chega o século XX e há um boom econômico. O mundo está passando por transformações. Nós temos
Revolução Industrial na Inglaterra e virada do século, agora o capitalismo ele aparece com muita mais força e as nações precisam se desenvolver, né, procurar meio de subsistência. E Deus agraciou esses países com petróleo. Então, há um boom econômico ali, e a partir desse período, eu até faço a pergunta no final ali para nós. Eu vou até espelhar para vocês aqui. Aqui, ó. Só um minutinho, acho que tem alguém aqui. É o Eduardo. Quero fazer essa... Aqui, ó. Tá aparecendo aí agora, né? Olha aqui, irmão Jonas, que interessante, ó. Eu faço aqui algumas situações que podem nos ajudar a entender um pouco sobre os motivos da secularização das igrejas históricas. Olha aqui, primeiro, prosperidade econômica. Será que foi essa prosperidade que afastou o povo da igreja? Segundo, relacionamento entre líderes e liderados. Será que foi o relacionamento entre o povo que era o povo do banco, por se dizer, com seus pastores e tal, e teve essas facções e, enfim, teve esse problema? 3, politicagem. E, perdão, voltando 2 aqui. Esse relacionamento entre líderes e liderados, gente, eu não quis especificar, mas pense comigo, com o surgimento das seitas oriundas dos Estados Unidos, que nós sabemos quais são, elas vão ao mundo inteiro levar esse ensinamento aí, né? E vai chegar também nesses países a qual tem uma igreja oficial. Isso pode causar uma tentativa de ruptura entre alguns liderados com a igreja em si, né? Então, não é só o relacionamento de pastoral, vivência, pode ser questões oriundas disso aí. Politicagem, será que foi a politicagem? Hoje muito forte nas igrejas, né? Liberalismo teológico, será que foi isso? Então, tudo isso para nós levarmos aqui em consideração de situações que corrompeu esse período tão interessante da história das igrejas luteranas ali. Irmão Eduardo levantou a mão. Então, deu um tipo de luz aqui, eu saí, mas voltei, peguei aqui o meio do assunto, vamos ver se eu não vou levar um tombo aí desse bonde aí que eu estou pegando andando. Eu penso que acho que todas essas situações elas já aconteceram em algum grau, e eu acho que a partir do iluminismo, o liberalismo teológico também vem com muita na minha visão, né, vem muito forte no estudo, batendo muito forte. E aí, então, quando vem a prosperidade econômica, o relacionamento entre líderes e liderados, politicagem, qualquer outra coisa que você venha colocar aí, já vai encontrar a igreja, digamos, enfraquecida por causa do iluminismo, né, e principalmente por causa do liberalismo teológico. Eu acho que esse foram pontos bem contundentes, e que qualquer outra coisa que veio, né, como prosperidade econômica, isso vem e pega, então, entre aspas, uma igreja enfraquecida pelo liberalismo teológico, ela toma uma força, né, no caso aqui da prosperidade econômica, ela toma uma força maior do que ela teria se a igreja não tivesse sofrido um liberalismo teológico. Deu para entender? Uhum. Sim, meu irmão. Eu não sei se você tinha pegado aí, mas quem fez a pergunta foi o irmão Jonatas, tá? E ele perguntou sobre o que aconteceu, porque as igrejas estão tão fragmentadas lá na Europa, a um nível alarmante de ateísmo e tal. E aí, dentro daquilo que você falou, eu vou pegar ganchos aqui também. É isso aí, irmão Jonas, respondendo a sua pergunta. É um pouquinho de cada coisa, mas o pior de tudo aqui, a foice, é o liberalismo teológico, tá? O liberalismo teológico, vocês irão ver isso no livro-texto também.
está falando sobre isso aí. O liberalismo teológico, sorrateiro, ele vem e vai minando. Ele vai minando com a desculpa de quê? De humanismo, de qual é aquela palavra? De empatia com o semelhante. Por exemplo, olha, vamos permitir o casamento de pessoas do mesmo sexo na igreja, porque nós temos que ter empatia com o movimento LGBT, ou o movimento dos... Enfim, se tiver outros aí, outros acrósticos, né? Não sei se existe. Mas temos que ter essa empatia, e a empatia com X e tal. Tipo, essa ação social, eu até falo isso aqui dentro desses tópicos que eu coloquei aqui, mas essa ação social, ela não é uma ação social. Ela é nada mais do que um modismo e uma brecha secular que foi aberta. E hoje, todas essas igrejas históricas, ela permite o casamento de pessoas do mesmo sexo e até a ordenação de pessoas que se definiram de outro sexo e tal. Então vamos lá, por partes aqui. Temos que respeitar as pessoas. Claro que temos que respeitar. Respeitar no que eu não posso ofender de forma alguma ninguém que tem uma orientação sexual diferente da minha. Eu como professor, eu ensino o respeito, eu ensino os caminhos para que a sociedade ela seja mais harmônica para todos, tenha uma harmonia para todos. Mas, quando eu chego dentro de uma teologia cristã que já está fechada, né? Aí não há uma exegese, não há se você for o maior exegeta do mundo, dentro da sua sinceridade, você nunca irá encontrar uma brecha para esse tipo de situação. Então, a igreja cristã, ela tem o dever de pregar o evangelho e ensinar qualquer pessoa que chegar até ela, seja homossexual, seja de outra religião, seja o que for. A igreja jamais pode fechar a porta, falar, não, aqui vocês não entrem. Se ela fizer isso aí, ela não é a igreja de Jesus Cristo. Eu acho que os irmãos concordam comigo nesse sentido. Agora, ela aceitar como base de que ela está fazendo um favor à humanidade, que isso é um princípio agora que é interpretativo por causa dos tempos, da modernidade, da evolução. Não tem como. Isso não há base bíblica para isso. Então, eu não sei aonde eles tiraram essa base. Na verdade, não tiraram em base alguma, eles simplesmente abriram a brecha, e entra a questão da politicagem, porque eles são... para eles terem esses títulos de IDH, o maior país, o melhor país desenvolvido e tal, eles têm que ter um namoro com a Organização das Nações Unidas, com a ONU. Eles têm que ter isso. E a ONU ela tem a política totalmente progressiva nesse sentido. Então, eles não podem, talvez por orgulho, querer perder esse título, e abriu, e aí o liberalismo teológico escancarado, não só nos países nórdicos, mas também nos países aí da Grã-Bretanha, enfim, ocorre isso, tá? Então, as igrejas hoje, dentro desses países, o que elas fizeram? Elas fizeram reformas dentro delas. Então, a igreja luterana, ou a igreja por exemplo, a igreja da Noruega, ela foi dividida, porque um grupo de pastores falou, não, nós não aceitamos isso. E aí, o que aconteceu? Eles fundaram uma nova igreja. Então, ocorreu reformas dentro da própria igreja para aquele remanescente que realmente quer ficar conforme a luz da palavra de Deus. Então, nós não podemos fatalizar aqui que todos se perderam, que o país está todo perdido. Não. Há o remanescente de Deus. Como sempre vai ter esse remanescente do Senhor, que vai ficar firme ali, e se for preciso fundar uma nova igreja, eles irão fazer isso, mas não serão
participante disso, desse liberalismo teológico, tá? Ocorreu na própria Escócia, na própria igreja da Escócia. Nós temos 3 igrejas, e estou falando de presbiterianismo aqui, raiz, tá? Aqui, que é o apelido carinhoso que a igreja da Escócia tem, e depois tem a igreja da Escócia continuista, se eu não me engano, uma coisa assim, e tem uma outra, que é um pouquinho mais moderna, né? Então, são 3 igrejas, variantes da mesma. Houve separações. Tá. Ok, meus irmãos? Então, fator aí, crônico liberalismo teológico. Deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui. Na Alemanha, eu sei que o pessoal joga muita pedra no carro. Eu gosto muito dele. Eu não sei porque o pessoal bate muito nele. Todo mundo dá uma escorregada de vez em quando aí, fala umas coisas que não deve. Mas eu gosto do Karl Barth, eu gosto dele mesmo, sabe? Eu tenho uns livros dele aqui, muita coisa interessante dá para tirar ali. E ele foi o primeiro pastor alemão que se levantou contra a decisão da Igreja da Alemanha, estou falando de Igreja Luterana, tá? Que aceitou o nazismo como uma obra divinal para a Alemanha, vocês não têm ideia disso. E aí ele foi o primeiro a se posicionar contra, e liderou um grupo de pastores. Ele teve que ser exilado, ele foi para a Suíça, onde ficou até o fim da sua vida. Mas ele se levantou contra isso, né? E ele diz que o seu seminário, a sua formação, foi dentro de um seminário liberal, ele não sabia outra coisa, foi ensinado isso. Então ele teve o período de liberalismo teológico, porque ele foi ensinado assim. Então veja quantos anos atrás os próprios seminários já estavam dentro do liberalismo teológico. E aí? Né? Imagina hoje, imagina em nossos dias. Teve um pastor amigo meu que ele falou horrores de um seminário onde ele teve a sua formação, que era aulas que o pessoal falava abobrinha demais, falava coisas que não tinha noção. Ele falava coisas assim que eu não quero nem falar aqui, porque o irmão Marcelo Marcelo, não, o irmão Eduardo é lá do Rio de Janeiro, o seminário é do Rio aí, viu? E esse amigo meu também é do Rio e ele ficou assim muito triste, como estava caminhando para... Batista do Sul? Não, eu não posso citar aqui, mas não é isso não, viu? Ah, eu cito, eu não tenho problema com isso, não. Eu não sou médico nem padre, então eu não guardo segredo, não. Batista do Sul, aqui do Rio de Janeiro, já foi podre. Com o Não, Saião, mas ele melhorou um pouquinho. não é esse não, tá, meu irmão? É outro. E para você ter uma ideia, Eduardo, um professor falou que as pessoas que moravam nas comunidades do Rio de Janeiro eram pessoas endemoniadas, a maioria, que não tinha nenhum um eleito de Deus vivendo num lugar daquele. Olha só o que o cara está falando. Estou falando uma coisa simples aqui, tá? O que era falado em aula de seminário. Você vai no seminário se preparar, vocacionado a servir o reino, para ir para todas as nações, inclusive comunidades carentes, e um indivíduo desse, professor, vai falar uma abobrinha dessa? É triste, né? Liberalismo teológico também, tá? E quando aí nós estamos chegando no final, falta 10 minutos aqui, deixa eu só falar da politicagem, tá? Questão da politicagem. Nós temos hoje um grave problema no Brasil, que é os 2 polos, o polo da direita e o polo da esquerda. Se pelo menos houvesse uma comunicação entre os dois, talvez alguma coisa boa poderia ocorrer, mas não há. E nós temos isso dentro das igrejas e dentro dos seminários. E nós temos igrejas e seminários que já nascem com a bandeira, já. E aí entra várias coisas aí. Missão integral, e não sei o que mais, e tal, e acaba... Não, o problema não é a missão integral, o problema é a bandeira, né? Quando você cria alguma coisa com uma bandeira política, isso não é de Deus. Eu não consigo entender, por exemplo, o camarada que é cristão e ele é ficcionado por um movimento político. Nós temos
no apostolado, no Colégio Apostólico de Cristo, por exemplo, nacionalistas, os zelotes, como se fosse de extrema direita hoje. Nós temos um que o perfil dele, pelo menos no que ele falava, aparecia bem socialista, que seria Judas, né? E então nós temos um povo bem político no meio de Cristo, e Jesus não cancelou nenhum deles. Mas com muito amor e calma, que só o nosso mestre tinha, né, essa paciência, ele conseguiu passar para eles, e só depois, com o derramado do Espírito Santo, que eles iriam entender, que o reino de Cristo é maior que isso. Ele é maior que o nacionalismo, ele é maior que o socialismo, ele é maior que qualquer movimento que existe na face da Terra, ou que existiu. O poder dos ensinamentos de Cristo, ele não é apenas um ensinamento filosófico, ele é o poder. Nós estamos falando aqui de nações que experimentaram o melhor momento da vida quando eles se voltaram para uma boa teologia, né? Então, tipo, esse é o poder. Esse é o poder. E eles estão colhendo frutos desse movimento lá no passado, movimento cristão, só isso, movimento cristão, sem bandeira nenhuma de partido político, sem bandeira nenhuma de ninguém, apenas a bandeira de Cristo. Não estou falando que o cristão ele não tem a opção de decidir aí a sua orientação política. Por mim, eu não eu tenho a minha e cada um deve ter a sua, mas isso é irrelevante, é irrisório. A minha bandeira, o meu pensamento é o pensamento de Cristo. Agora, achar que dentro do movimento político você vai encontrar o paraíso na Terra e os ensinamentos melhor para a sociedade, não se engane, todos são perdidos. Todos os movimentos políticos são perdidos. Não existe nenhum movimento que seja aí perfeito, tá? Para a sociedade. Não tem. Nós precisamos que as pessoas conheçam, sejam alcançadas por Cristo, conheçam a verdadeira teologia, e aí ele coloca isso sem precisar levantar bandeira, né? Na sua própria vivência, nas suas próprias atitudes. Não sei se vocês aqui, quem é de São Paulo, quem já vem em São Paulo, já passou perto da Cracolândia. Eu passei lá esses dias agora. Não fui lá visitar a Cracolândia, fui resolver negócios meus. E eu passei próximo lá. Agora a Cracolândia é móvel, ela não tem um local fixo. Ela está próxima onde ela era, e ali as pessoas vão se movimentando conforme a polícia vai chegando e expulsando eles. Olha, como que pode já, ainda hoje, ter uma situação daquela na cidade mais rica do Brasil? Conversando com uma pessoa lá, ele falou que em 1990, aquela região de São Paulo, aquele centro histórico, era um dos melhores lugares para você estar com a família, assistir um filme e comer uma pizza, passear, né? Estou falando ali no Lago do Aroche, na República e tal. Hoje, meu amigo, você não pode nem andar com o celular na mão, que você vai perder ele. O número de pessoas que vivem na rua, o número de pessoas viciadas, o número de pessoas consumindo droga nas ruas, é alarmante. Por que eu quero falar isso para vocês? Não houve nenhum movimento, seja de direita ou de esquerda ou de centro, que tirou essas pessoas da rua ou trouxe uma solução para elas. Se houver alguma solução, pode ter certeza que vai ser de uma pessoa que vai ter muito amor ao próximo, né? E Deus queira que seja uma pessoa que tenha aí Jesus Cristo como seu Senhor e faça mover alguma coisa, um plano de ação para acabar com aquela situação. É isso que falta. Né? É o que ocorreu nesses países aí. Pessoas que trabalhavam com a cosmovisão reformada e a sociedade ia desenvolvendo. É isso. Não precisa, não tem mágica. Né? Não existe mágica. Não adianta eu falar que eu sou reformado calvinista e aí ser um corrupto. Né? Não adianta eu ficar levantando bandeira do calvinismo na teoria, eu tenho que colocar na prática. Calvino, ele proibiu a mendigança. Esses países aí, todos proíbem ainda hoje a mendigança. Você não precisa ser mendigo num país desse. Existe uma política de combate à miséria muito grande, não existe miséria num lugar desse. Então, tipo, se João Calvino, ele era contra a miséria, contra a mendigança, contra essa situação, o calvinista ele deve ser contra isso também. Né? Então, por isso que eu estou falando de cosmovisão aqui, irmãos. É isso que
pode trazer algum benefício para a sociedade até a vinda de Cristo. E para concluir, não podemos ter pensamento fatalista. Qual é o pensamento fatalista? É o pensamento que já está tudo acabado, agora é só esperar Jesus vir em grande poder, em uma nuvem de glória e tal, e acabar com tudo. Não. Enquanto houver vida, nós temos que ser bons servos do Senhor Jesus, como sal da terra, luz do mundo, fazer alguma coisa enquanto tiver vida, tá? É o que eu gostaria de trazer para vocês, batendo nessa tecla de cosmovisão de vida. O dia que as pessoas tiverem a cosmovisão de vida reformada mesmo, raiz, tá? Não modinha. O primeiro beneficiado vai ser ele e a família dele. Depois, o ciclo, quem está à sua volta. Alguém quer fazer uma pergunta? Temos 3 minutinhos aí para encerrar. Hoje eu falei muito, foi a aula que eu mais falei aqui, viu? Mas foi bom, professor. Então, eu espero que vocês venham aqui no nosso percurso interativo, né? Ó, tem aqui, meus vídeos não passam de 4 minutos, são 1, 2, 3, 4 vídeos aí. Tem um quiz aqui, ó, para vocês responder. Onde tem quiz aqui, tem umas perguntinhas. Tem um conteúdo leve, bem interessante. Olha, os hinos desses países aqui, hino nacional, gente. Olha, por exemplo, o hino nacional da Suíça. No surgir da manhã esplendorosa, admiro-te nos raios calorosos. A ti exaltamos, magnificente. Quando o Alpe se avermelhar, orai, suíços livres, orai. Sua piedosa alma indagai. Deus, ó Senhor, em nobre pátria, no vir da noite fulgurosa, cerimônio-te. No sereno estrelado, a ti adoramos, amoroso. Nos relâmpagos que clareiam o céu, podemos felizes e abençoados sonhar, porque a piedosa alma indagais. Por que a piedosa alma indagais? Deus, ó Senhor, em nobre pátria. No pousar da névoa densa, busco-te na neblina. A ti unimos, eterno. Perante o grande nimbo surge o sol claro e suave, e a piedosa alma indagais, Deus, ó Senhor, em nobre pátria. No ocorrer da tempestade feroz, és nosso refúgio e defesa. A ti prevalecemos, Redentor. Na escura tormenta e na tristeza, confiaremos plenamente nele. Sim, a piedosa alma indagais. Deus, ó Senhor, em nobre pátria. Esse é o hino nacional da Suíça. Vocês têm ideia disso? É o salmo suíço, irmão Eduardo. Quando o jogador de futebol vai jogar lá na seleção da Suíça e toca o hino nacional, esse é o hino do país. Olha só o que nós estamos falando aqui, gente. Veja como o poder de uma teologia reformada, que as pessoas experimentam e falam, nossa, não tem como expressar o que pode ocorrer na vida das pessoas e até de países por causa da teologia reformada. É isso aqui. É isso aqui que pode ocorrer. Hoje nós cantamos o hino de uma nação, que é um salmo de adoração e glorificação a Deus. Enquanto o nosso hino nacional nada mais é do que um baita egocentrismo humano e idólatra ao nada, né? Você não consegue nem entender. É bonito o nosso hino, assim, a melodia e tal, mas as letras eu preferia ter um salmo de glorificação a Deus no hino nacional. Tem o da Holanda também, ele é grande, mas eu só coloquei uma estrofe dele aí, e aí vocês vão poder se deliciar aí com essa maravilhosa graça de Deus que o Senhor permitiu ocorrer nesses países. E vai ocorrer, se Deus quiser, aqui no Brasil, através da vida de vocês aí. Tá joia? Vamos agradecer o nosso Deus e vocês vão descansar. O Marcelo Mendes vai trabalhar, que ele está no serviço. Enfim, meus irmãos, obrigado pela paciência de vocês. Que Deus abençoe os estudos, tá? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela nossa aula, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por nós.
e pedimos que o Senhor nos ajude, nos oriente, e conforme a tua vontade, meu Deus, que possamos, nesse momento, levar a teologia reformada, a teologia da glória de Deus ao nosso povo tão sofrido, tão sem entendimento. Oramos por sabedoria ao nosso povo, ao povo brasileiro, principalmente nesse período de eleição. Nós sabemos que o Senhor é soberano em tudo, mas nós sonhamos, meu Deus, em ver a nossa nação aos pés do Senhor, reformada e sábia, e isso, Senhor, seria algo muito gratificante para nós, que lutamos essa causa tão nobre, tão maravilhosa. Obrigado por tudo, Pai, nós te agradecemos, pedimos a tua bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Valeu, valeu. Bom descanso a todos vocês aí, meus irmãos. O professor, Professor, eu tirei zero lá, você está com vergonha de botar a nota lá para mim? Não, eu li o seu... Foi o primeiro que eu li, foi o seu, que você mandou direto no WhatsApp. Eu achei fantástico, né? A forma como você tratou ali. Dava para fazer até um videozinho, né? Um documentário, não sei, uma novelinha, não sei. Ficou bem interessante. Bem legal. Espero que vocês tenham gostado do livro também. Muito bom. Pedagogia de Jesus Cristo. O professor, só uma pergunta rapidinho. A FATERJ ainda está associada a